Wow, great to see all of you here. Good afternoon, good morning, good evening, wherever you are joining us Ótimo from. vê-los todos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. De qualquer lugar que vocês estejam falando, por favor, sentem-se e curtam. É delicioso hoje. Nós estamos aqui hoje para discutir na melhora na capacidade de pesquisa em pré-operativo. Então, isso é uma colisão ampla de uma organização para discutir e tomar ações. Uma das ações que estamos tendo é esse evento. Em africano, nós dizemos muito obrigada, transformação. Esse grupo vai ter uma pós dessa discussão, como se juntar nessa discussão. Mais uma vez, obrigada. Meu nome é Obumi Lawal Ayedun. Eu sou da Nigéria e eu sou o papel de um membro of GITS, Global Initiative for Iniciativa Global de Cirurgia Infantil. Quero dizer isso corretamente, porque eu tenho feito isso nos últimos 25 anos. Eu vou dizer isso antes de eu me permitir. Os meus panelistas distintos, eu quero falar umas informações. É interessante saber que nós temos interpretação dessa reunião em diferentes línguas. Então, você pode olhar para a parte que tem os botões do seu computador e clicar na língua preferida que você gostaria. Temos em francês, português, espanhol, inglês. Isso para dizer sim, isso é um evento global. Mais uma vez, eu gostaria de dizer obrigado ao nosso identificar a noção pré-operatória de participar em pesquisa e sugerir um caminho à frente. Nós não sabemos quão importante o reset é. Sem reset, nós não podemos seguir em frente. É o pilar de qualquer intervenção, especialmente pré-operatório, que é particularmente essa discussão da noção do cuidado pré-operatório. Nós também temos tempo para contribuir, porque isso vai ser uma sessão interativa, então você vai ter tempo para contribuir, para conectar com a gente. Se você quiser contribuir globalmente, você também pode levantar a mão. Talvez use o seu microfone. Quando eu não estiver falando, desliga o microfone. Sem perder muito o nosso tempo, eu gostaria de adicionar nossos colegas distintos. Para todos os nossos colegas no mundo, nós temos muitos líderes hoje. Eu vou ouvir deles agora. Eu gostaria de chamar Gilles para se introduzir, para se apresentar. Hi, everybody. Olá a todos. Meu nome é Gilles Eloá Uibuka, de Burundi. Eu sou um enfermeiro anestesista e membro da Associação dos Enfermeiros Anestesistas. Trabalho com a Federação Internacional de Enfermeiros, representando Burundi e também representando Burundi na Federação Mundial de... pessoalmente, eu sou candidato de doutorado em cuidados críticos. Também tive envolvido por 5 ou 6 anos em projetos em Burundi para melhorar a qualidade do cuidado do paciente em segurança em cirurgia. Essa é a minha introdução. Muito obrigada. Exatamente. Nós chamamos a Larissa para se apresentar brevemente. Hello, everyone. Meu Olá nome é a Larissa. todos.
Eu sou enfermeira, trabalho com cuidado operatório no centro cirúrgico há 15 anos aqui no Brasil e atualmente eu sou chefe de enfermagem de um hospital geral. Faço parte de uma sociedade de centro cirúrgico e central de material aqui de enfermeiros no Brasil e a gente vem trabalhando muito para poder levar um melhor cuidado de enfermagem para todos os lugares do nosso país. A gente tem um país muito diversificado e o acesso é um grande desafio. Então, esse é um dos meus lemas principais e o que eu tenho tentado trabalhar aqui internamente no meu dia a dia e com a minha sociedade. Thank you so much. Obrigada, Larissa. Para você, Austin. Muito obrigado. Saudações e bem-vindos a essa discussão. Estou muito animada por fazer parte dessa discussão. Então, eu sou Agostinho da Imani. Eu sou professora assistente do Centro de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade de Equidade Global em Saúde. Essa é uma universidade que é baseada em Guanda, mas nós temos um foco global. Nós temos estudantes de todo o mundo. Na nossa missão, na verdade, é melhorar a equidade. Nós queremos ter os melhores serviços para as comunidades mais pobres, mais vulneráveis nas áreas rurais. Nós também queremos melhorar de especialidades, incluindo de enfermagem, especialmente perioperatória. Depois de muita pesquisa, eu publiquei bastante documentos, também uma revisão, uma peer review. Ao mesmo tempo, eu também no Conselho Árabe e Board. Muito obrigada. Muito obrigada, Augustine. Você pode falar novamente. Muito obrigada. Estamos felizes que você pôde participar. Agora eu quero chamar o meu professor e meu professor Venita. Hello, muito obrigada pela oportunidade, Venita Ravinda. Eu trabalho como professora na escola de enfermagem, que é CMC Vellore, na Índia. Sou professora pelos últimos 30 anos. Eu também sou gerente de enfermagem numa cirurgia e isolamento infantil em um hospital. Eu ensino pesquisa, também educação de enfermagem, também pediatria infantil, para pós-graduados e graduados também. Muito obrigada. E mais uma vez eu gostaria de falar para vocês todos, agradecê-los por essa sessão maravilhosa, uma oportunidade para termos falar sobre o que nós fazemos, particularmente que mantenha os enfermeiros, que limita o nosso envolvimento em pesquisa no espaço de enfermagem perioperatória. Todos os parceiros, a coalizão da transformação do diálogo, muito obrigada. Nós não podemos agradecê-los o suficiente. Então, agora nós queremos ir direto ao negócio do debate. Então, eu gostaria de informar os nossos panelistas que vocês têm 4 minutos cada um de discutir isso. Antes de tudo, nós gostaríamos de saber, nosso colega quer saber, como você se envolveu nisso? O que no diagnóstico, geralmente, o envolvimento em pesquisa de enfermagem? Eu vou começar com meu amigo, Austin. Por favor, Austin, vá em frente. Muito obrigada, especialmente falar para nós sobre a comunidade. Eu gostaria de resumir. O meu envolvimento, eu me tornei enfermeiro em 2005 e, na verdade, as pessoas que estavam nessa época concordam comigo que antes disso, desde os milênios, na verdade,
Nós fizemos a nossa pesquisa final usando literatura que foi escolhida na biblioteca. Nós sabemos da data de base, a base de dados, estão muito animados no processo. Então, eu gostaria de acreditar. Quando eu me interessei por pesquisa, porque, na verdade, o processo era difícil. Precisava de muitas habilidades para fazer pesquisa, coleta de dados e também preparar os relatórios. Eu gostaria de acreditar que foi quando quando eu comecei, mas então quando eu me tornei um enfermeiro, eu descobri um enfermeiro é um conselheiro, é um professor, é um advogado, é um agente de mudança e também um pesquisador. Mas aí eu descobri para funcionar de forma correta nessa área, você precisa continuar pesquisando. Então, quer dizer que no momento que eu me tornei um enfermeiro, eu continuei com a minha pesquisa. Mas então, para mim, para produzir algo que é tangível, claro, que nós precisamos ver obrigações, nós precisamos ver ia para as conferências, também aplicações para financiamento. Eu gostaria de acreditar que eu consegui essas capacidades de pesquisador. Então, o meu PhD eu consegui fazer a pesquisa quando eu era em controle do início ao final e eu fui mentorado por causa das capacidades. Então, mentores da Noruega, de Malawi, de Zâmbia e também do Zimbábue. Muito dessas mentorias foi por isso que eu consegui fazer. Isso abriu as portas para mim. Quando você vai para uma conferência, você expande. Então eu comecei a ter algumas pequenas bolsas e umas oportunidades de colaboração com outros pesquisadores no mundo. O que eu acho que as fellowships que eu acho que melhoraram as minhas capacidades de decisão em pesquisa de análise de dados até a publicação. Acho que você concorda comigo para alguém para publicar. Muito obrigada, Elcia. Eu vou voltar para você breve. Agora vamos para o professor Venusa. Você quer compartilhar conosco como você se envolveu com pesquisa e, claro, quais... Professora Venita. Muito obrigada. Eu me envolvi, eu deveria, assim, inicialmente, no início da minha graduação e no programa de mestrado. Então, parte das solicitações de educação e eu comecei com pesquisa. Mas então o que me fez interessada em pesquisa foi as práticas baseadas em evidência que estavam sendo tão comentadas a respeito no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Quando isso começou, eles fizeram perguntas: qual é a base da evidência do que você está fazendo? Então, eu me dei conta que era importante que nós devemos ler mais sobre as pesquisas que estão sendo feitas, também para criar evidência. Você também precisa fazer algumas perguntas. E isso, na verdade, o que me motivou a me interessar em pesquisa. Até então, era só uma necessidade ou um curso que eu precisava terminar. Uma vez que eu comecei a fazer perguntas nas áreas clínicas, especialmente na minha área, eu me tornei muito interessada porque você quer achar respostas fazendo pesquisa. É assim que eu comecei.
uma das áreas mais importantes, uma das barreiras mais importantes que você está tão envolvido com o cuidado do paciente que você não quer pensar em fazer a pesquisa. Uma coisa é nós não temos tempos como professores ou praticantes. Outra coisa, você só está realmente você está precarregada do seu trabalho clínico, que é difícil de alocar tempo para pesquisa. Então, eu sempre pensei que pesquisa deve ser feito por outros, e eu usei Então, eu pensei, o tempo e meu envolvimento na clínica ou em ensinar não tem demanda naquela época para pesquisa no nosso trabalho. O trabalho clínico era muito mais importante e a pesquisa não tinha tanta importância, mesmo na minha posição acadêmica. Isso foi nos meus anos mais cedo, não tinha demanda, ninguém me pedia para fazer pesquisa, e eu também não estava alocando muito tempo. Isso foi nas minhas áreas, em tempo, meu envolvimento num tipo de trabalho que você não quer se envolver. E a expectativa também de você, como a necessidade para ser um pesquisador. Essas são as razões. Obrigada, para você de volta. Muito obrigada, professora Vinícius. Eu concordo com você, que na área clínica nós focamos tanto nos nossos serviços clínicos e prestamos menos atenção na pesquisa. Para você, Larissa, queremos ouvir você, Larissa. Primeiramente, eu queria dizer que eu adoraria poder me comunicar em inglês. Eu estou treinando bastante para isso e espero em breve poder compartilhar a minha experiência com vocês sem a interpretação. A minha experiência na pesquisa tem muito da minha assistência. Eu sou uma enfermeira de assistência que veio do dia a dia, e eu comecei a me questionar do porquê que algumas práticas que a gente tinha no dia a dia não podiam ser comprovadas. O que às vezes a gente vê são normas e políticas desenvolvidas em lugares que às vezes não faz sentido para quem está no dia a dia da vivência da assistência. Então, eu entendi que eu precisava usar a pesquisa como um caminho de validar o que estava sendo feito. O Brasil é um país com muitas realidades, e isso é igual no mundo. E muitas vezes o que a gente entende e define em alguns países que estão em situações econômicas diferentes da nossa, é difícil de aplicar na nossa prática. Mas não por isso a gente faz práticas piores, ou não faz práticas seguras. Pelo contrário, eu entendo que é na diversidade que muitas práticas são construídas. Então, eu venho trabalhando na minha vida nesse propósito, de validar e dizer que é possível fazer um cuidado de saúde e um cuidado seguro, mesmo sem todas as possibilidades infinitas de recursos tecnológicos, porque o cuidado, muitas vezes, ele é humano. E isso é o que a gente precisa levar, que está além da tecnologia, é muito do que eu acredito. No Brasil, a gente tem um programa de financiamento, e foi como eu consegui fazer a minha faculdade, e depois eu fiz o meu mestrado e a minha pesquisa dentro de uma universidade pública, onde eu não tinha que pagar, e isso me ajudou muito, porque, de fato, me abriu portas para que eu pudesse entrar no mundo da pesquisa. O meu maior desafio é porque eu tinha que trabalhar, como muitos enfermeiros hoje, eu acredito que isso seja uma questão mundial, que precisam trabalhar para se manter e que precisam gastar tempo também para estudar. Então, esse é um grande desafio e exige muita força de vontade, da gente conseguir nos dedicar para o nosso trabalho e também levar o nosso trabalho para a pesquisa. Esse é muito do que eu acredito, do que eu tenho tentado, dentro do possível, fazer e, acima de tudo, mostrar a ciência da enfermagem. Enfermagem é muito mais do que uma atividade ou um profissional
secundária, ele é o protagonista do cuidado em várias esferas e não é diferente quando a gente olha o cuidado cirúrgico. E a gente precisa dar visibilidade para esses profissionais, que é a maioria dos profissionais de saúde que fazem a diferença. E eu acredito que não no Brasil, mas no mundo de modo geral. Só isso. Wow, what an interesting experience. Nossa, que experiências tão interessantes. Muito obrigada. Agora eu vou chamar São Luís, meu amigo, para, por favor, falar sobre Gilles, por favor. Ok, muito obrigada. Os panelistas falaram antes, porque no final do programa nós temos que fazer um relatório que inclui pesquisa, mas antes de fazer isso, nós enfrentamos problemas para ter recursos como estudante, mas também porque estamos treinando, nós temos que ajustar para um supervisor ou um mentor, de acordo com cada caso, falando sobre a enfermagem anestética. Foi muito difícil ajustar cada mentor para cada caso. E essa parte criou muita curiosidade para ver como eu posso chegar a um nível de evidência em resultados baseados em evidência. Nós somos ao ponto de criar, nós estamos representando, na verdade, então, nessa parte, primeiro eu tinha uma curiosidade com relação a dados e pesquisa, mas com a associação que eu represento, enquanto nós temos projetos, nós tivemos um problema grande, alguns dos projetos que queríamos implementar precisavam. Do projeto, eu lembro que sobre a internet necessitavam dados nacionais, mas era impossível de tê-los. Então, nós tivemos que fazer nós mesmos. Então, esse é um dos exemplos. Então, nós estávamos envolvidos em pesquisa, mas a barreira principal, a falta de interesse que tem umas raízes mais profundas que eu vou discutir depois. Ok, muito obrigado por compartilhar. Uma das coisas que ressaltou é o fato que sim, somos enfermeiros envolvidos em pesquisa de uma forma ou outra, mas agora nós temos seguir em frente nas nossas carreiras. Muito obrigada. Vou agradecer a todos os nossos amigos, colegas, ficar conosco. Muito obrigada, nós apreciamos muito. Então, estou vendo líderes maravilhosos aqui. Nós não conseguimos parar de agradecer. A nossa próxima pergunta vai levar 3 minutos cada um. Eu gostaria de encorajá-los a ficar no tempo. Eu gostaria de falar com a Larissa para, por favor, compartilhar conosco qual é a sua opinião das medidas das sociedades, ONGs, associações, o que pode ter para construir habilidades de pesquisa para os seus membros. Estamos ouvindo todas as experiências que nós podemos compartilhar. Quais são as medidas que as organizações podem colocar no nível clínico ou institucional? Por favor, Larissa, pode falar. Eu acredito que existam muitas possibilidades da gente desenvolver a pesquisa em saúde. Essas iniciativas, na minha visão, elas não precisam depender somente das sociedades, mas também das realidades que a gente trabalha. Hoje é uma dificuldade, pelo menos no Brasil, de que hospitais e instituições promovam esses espaços de busca e pesquisa. Então, de fato, a gente ainda é muito dependente dessas organizações. Hoje, eu atualmente, nesse último ano, consegui fazer parte
da maior associação de enfermeiros de centro cirúrgico aqui no Brasil, que tem uma força muito grande. E desde então a gente vem tentando criar espaços para que os enfermeiros consigam promover espaços de pesquisa. Uma vez por ano a gente tem um congresso, um evento, um encontro nacional para que os enfermeiros possam trocar experiências, levar conteúdos científicos e também um espaço científico para que os enfermeiros possam apresentar os seus trabalhos. Isso é uma iniciativa simples e que dá muito resultado. Haja vista o exemplo de hoje, a gente estarmos todos aqui reunidos em lugares tão diferentes do mundo, mas compartilhando das mesmas dores. E isso torna o nosso propósito mais forte. Então, eu tenho visto isso. Eu acredito também que precisaríamos, como organizações, insistir um pouco mais também no apoio de iniciativas privadas que pudessem patrocinar e criar espaços para pesquisa dentro da saúde. Novamente, os enfermeiros são os grandes protagonistas do cuidado e precisariam, sim, essa visibilidade, não apenas na dependência de instituições públicas ou apoios de governos, mas tantas outras sociedades que podem, de fato, contribuir para a transformação do cuidado na saúde. Então, eu acredito muito nisso e venho tentando, dentro da minha sociedade, trabalhar um pouco. Nós vamos lançar agora, inclusive, no congresso desse ano, uma linha que chama Sobec Social, que é um espaço dentro da sociedade para levar de maneira gratuita a cirurgia segura e a segurança do paciente para quem de fato pratica, porque a segurança do paciente, a cirurgia segura não pode ficar nos livros, ela tem que ir lá, para quem está lá no dia a dia fazendo. É algo que eu acredito e é algo que eu levo como propósito de vida, de fato, para que as pessoas que fazem a cirurgia se apaixonem tanto quanto nós que pesquisamos e que estudamos e acreditamos nisso. É um desafio, mas precisa de patrocínio, precisa de incentivos para que isso chegue. E num país tão diversificado quanto o meu e num mundo tão diversificado como o nosso, é uma questão de prioridade instrumentalizar e fazer com que o cuidado seja seguro a cada pessoa do mundo mesmo. Thank you. Oh, wow. Yes, to really make Muito obrigada, sim, realmente falou por todo, precisamos de pesquisa, práticas baseadas em evidência. Muito obrigada, colegas e amigos, isso é uma transformação, melhorando a capacidade de pesquisa em cuidado perioperatório. Gilles, por favor, o que você pode adicionar do que a Larissa já falou até agora? Muito obrigada. O que eu posso falar... quero levar isso em níveis múltiplos. Quero começar com enfermeiros. Falando de contexto local, precisamos ter organizações nacionais para enfermeiros profissionais para se juntar, organizações nacionais, regionais, tais, para diversificar as organizações. Por exemplo, estamos nos juntando a essa organização que vai ter padrões atualizados que incluem aspectos para pesquisa. Esse, número 2, os hospitais, se eles implementarem projetos para melhorar a qualidade, práticas baseadas em evidência, a curiosidade em fazer pesquisa. Terceiro, as universidades e as bibliotecas, algumas vezes, as bibliotecas não facilitam a pesquisa. Quarto ponto, nível governamental, onde a hierarquia dentro do sistema de saúde, tudo que é feito é baseado em pesquisa e melhorar a qualidade e a capacidade de enfermagem. Essa é a abordagem para melhorar a qualidade de pesquisa ao todo. Esses são os pontos que eu queria falar.
para melhorar a qualidade da pesquisa, começando dos enfermeiros até o nível governamental. Muito obrigada, bem dito. Eu gostaria de falar com o Agustin sobre as instituições de ensino. Tem medidas simples que podem ser colocadas para melhorar a participação dos enfermeiros em pesquisa? Quais são as oportunidades que nós temos? Para você, Agustin. Sim, muito obrigada. Então, na verdade, as bibliotecas que são muito importantes em fazer a pesquisa e também a mentorias, os professores, a academia, tem muita experiência em pesquisa. Então, essas instituições são capacitadas. Nós precisamos chegar para os enfermeiros nas áreas clínicas com uma mudança de paradigmas para envolver. Algumas vezes, eles sabem que nós, na verdade, estamos progredindo nessa área. Eu gostaria de acreditar que para esses que enviaram artigos e jornais, precisam ser fazê-los rápido. Então, nós precisamos dessa colaboração com o time, também fazer algum coaching nas clínicas, para ter cursos online e colaboração. Tem alguns coaching clínicas nessas áreas. Então, acho que tem algumas das coisas que podem ser feitas nas instituições, mas acredito que enfermeiros são individuais, também precisam ser motivados intrinsecamente para fazer sua pesquisa, para as facilidades do tempo, dá tempo, os hospitais dão tempo para os enfermeiros, mas não para pesquisa. Talvez não tenha dado tempo para eles o suficiente. Então, para ter o reconhecimento, para pesquisa, algo que a gente precisa fazer, um incentivo para pesquisa, em pontos de CPD, acho que a gente tem que fazer algo que nós já estamos fazendo para incentivar os enfermeiros a publicar, para ter alguns pontos de CPD. E acho que nós precisamos ter muito mais fundos e dedicados e bolsas para encorajar os enfermeiros a fazer isso. Então, 17 jornais para... nós precisamos de muitos jornais científicos por aí, para que os enfermeiros tenham uma voz. Muito obrigada, ótimos comentários. Nós precisamos realmente da colaboração. Para você, professora Vinita, quais são os comuns, como o Austin falou? Antes, fora as dificuldades ou desafios que eu mencionei, algumas dos outros desafios que enfermeiras e estudantes de enfermagem estão enfrentando hoje em dia, em termos de pesquisa, eu gostaria de listar alguns que vão nos ajudar a focar nas intervenções futuras para os enfermeiros em pesquisa. Uma das coisas que vem como desafio, ou mesmo com algumas dos estudantes, não têm especialidade em fazer pesquisa, porque eles não têm o treinamento adequado, ou ensinar, ou aprender como a metodologia de pesquisa, como seguir na proposta. Alguns desafios que nós temos, e nós também vemos algumas coisas
não tem os mentores suficientes para os enfermeiros, mesmo se eles estiverem interessados em fazer pesquisa, eles não têm mentores para ajudá-los, para melhorar ou facilitar sua especialidade, saber como fazer pesquisa. Então, guiá-los por processo de pesquisa. Então, não tem recursos, como todos os outros panelistas mencionaram, em termos de financiamento, facilidades clínicas, no meu país, muitas das instituições para enfermeiros, se os estudantes de enfermagem querem fazer pesquisa, eles não têm apoio, eles precisam ter... no meu hospital, não faz assim, como eu mencionei, eu também... Eu vou para o departamento pediátrico. Nós temos a liberdade de ensinar pesquisa. Então, eles não podem fazer muitos, eles não podem fazer... esse é outro desafio que nós temos. Então, não tem financiamento. Então, eles podem, não sei o que eles podem fazer sem problema. Isso é alguns dos desafios que como instituição de ensino, especialmente como professora, para estudantes de enfermagem, nossos enfermeiros que trabalham em áreas clínicas, em comunidades, bem como como nós fazemos. Gostaria de compartilhar umas coisas que nós fazemos na nossa próxima área. A necessidade para revisar em tecnologia. E assim é natural também em termos... Mas esquece que não o utilizamos, portanto, estamos agora a ter o processo de revisão em relação a tal metodologia. E, portanto, é importante considerar o que existe em relação a este âmbito, é importante fazer uma revisão da metodologia de investigação e depois também a duração. Portanto, ajudamos a desenvolver uma proposta, há como que um esboço da proposta para que possam saber o que querem realmente realizar em conformidade. Mas há uma coisa importante que nós tentamos fazer, tentamos encorajar os nossos próximos enfermeiros a realizar investigação. E peço sempre ao professor, na minha unidade pediátrica, eu ofereço às enfermeiros a possibilidade dentro da unidade e mesmo ao nível de especialistas, isto são pessoas que já estão a fazer um trabalho excelente, portanto, peço-lhes, estimulo-as a fazer perguntas clínicas e fazendo perguntas que sejam inteligentes e válidas. Portanto, há sempre motivação para os potenciar a fazer estas perguntas. Igualmente, a ajuda para que trabalhemos juntos para desenvolver uma proposta muito simples, poderá ser-lo. É isso que agora estou a trabalhar na minha unidade clínica e, por exemplo, há pessoas que estão interessadas em erros médicos, por exemplo, e há partes associadas a este nível. Portanto, há pequenas propostas retrospectivas, são apenas pequenos passos de investigação. Portanto, é importante prosseguir neste campo. Qualquer pessoa que tenha feito uma simples investigação vai enriquecer o projeto. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Voltaremos assim, acreditem em mim. Quero agradecer, tem sido uma sessão fantástica. E agora
Gostaria de pedir ao Gilles que nos diga quais são as regras. Como é que as ONGs que estão envolvidas na cirurgia ou anestesia, como é que podem ajudar? Como é que nos podem ajudar? Já alguma vez viu algumas destas coisas feitas em organizações internacionais, lideradas por nazis? Ou com participações do género? Tem 3 minutos para que outros participantes possam também partilhar a sua opinião. Muito obrigado. Vou tentar ser breve. Por exemplo, vou falar das organizações. Tem a Federação Internacional de Enfermeiros. Esta federação concebeu todo um âmbito de práticas de enfermagem há 10 anos. Então, corresponderam ao que era necessário. Para além do que foi referido, há todo um conjunto de prazos para os enfermeiros agirem. Em 2021, publicámos orientações relativamente à prática de enfermagem e o âmbito tem a ver com o seguinte. De acordo com estas diretrizes, há um profissional, um grande comunicador, um grande colaborador que realmente ajudou e advogou a nossa investigação. Portanto, agora a investigação está incorporada dentro do âmbito das práticas. Portanto, dito isto, verifico o seguinte. Agora tornou-se membro correspondente do vetor da OMS a este respeito. Portanto, numa organização nacional que pode reclamar as diretrizes para a sua respectiva organização, para que se modifique o âmbito da prática e as diretrizes, para que possam ser incorporadas a nível nacional, para que agora estas diretrizes possam ser incorporadas. Isto é apenas um exemplo. Outro exemplo que eu posso elaborar, podemos dizer, por exemplo, diz o orador, por exemplo, as diretrizes publicadas, há uma lista de verificação que envolve tornar a investigação a nível nacional, em termos de capacitação ao nível da anestesiologia. Assim que tal aconteça, tal irá exigir uma investigação a nível nacional para verificar qual o ambiente, exigências, requisitos necessários, e assim que tal tiver sido realizado, poder-se-á prosseguir. E há outro ponto importante. Deverá haver cursos que promovam esta eficiência. Lamentamos, o som não está nas melhores condições, mas daremos o nosso melhor. Agradecemos a vossa compreensão. Assim, prossegue o orador, há investigação de seguimento, investigação referenciada relativamente à eficácia da implementação destes pequenos cursos, pequenas formações. Há muitas formas de realizar investigação através de organizações internacionais, mas temos que realizar estas ligações e indagar da investigação em causa, por causa da parte financeira. É tudo o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, importante a sua organização para capacitar profissionais. Rapidamente, o tempo urge. Queremos que o professor Unicef partilhe connosco nos próximos minutos quais são os papéis que as publicações académicas podem jogar a este nível. Muito obrigado. Eu penso que um ponto que os observadores salientaram, há por vezes as publicações, há publicações que publicam frequentemente. É necessário provavelmente saber a natureza
destas publicações que existem e distribuir aquelas que se revelarem serem interessantes e cientes das publicações disponíveis para investigação ou para publicar investigação, conclusões da investigação. Por outro lado, o que estamos a fazer na nossa publicação, temos toda uma investigação, temos uma secção para investigação, metodologia de investigação. Portanto, caso haja alguma questão que exija a abordagem relacionada com a investigação, será abordada nessa secção. Um determinado artigo de um ilustre colega. Portanto, assim, os enfermeiros e também como os estudantes podem ter acesso. É outra forma das publicações poderem ajudar. E há também todo um enriquecimento na publicação, não só tendo que ser necessariamente investigadores notáveis, mas também investigadores ou estudantes, ou pode ser relativo a projetos que tenham sido realizados pelos enfermeiros, e depois, se tiverem realizado algo que possa enriquecer na publicação do artigo, é importante garantir que tudo o que tenha sido utilizado tem que ter sido devidamente trabalhado de forma a poder ser partilhado o conhecimento, enriquecendo, havendo assim material suficientemente rico para poder ser aceito, para esses artigos poderem ser aceitos. Isto é outra forma, portanto, de facilitar os interesses em investigação, bem como conhecimento em investigação e a capacidade de ser publicada. É assim que muitas publicações gerem o seu funcionamento para que seja válido. Obrigado. Muito obrigado. Realmente temos o tempo muito apertado, tem sido ótimo. Sim, muito obrigado, caros amigos e colegas. Isto é a confirmação do diálogo que almejamos, melhorar as capacidades. Fantástico, muito obrigado a todos, aos nossos panelistas. Quero apenas referir que, sim, o diálogo transformacional é o que torna as pessoas devidamente motivadas para intervir e com a sua voz devidamente escutada na ribalta, para que seja reconhecido, muitas vezes através de algo impresso, aquilo que é mais importante. Muito obrigado por toda a vossa motivação. Quero também agradecer muito ao diretor executivo da Jeff Haddad pela sua participação. Swahili, como nós dizemos em África. Portanto, rapidamente, para os vários panelistas, esta discussão foi dirigida a todos. Sim, nós, como é que sabemos tanto? Quais são as próximas investigações em causa a este nível? Portanto, agora em relação à área clínica, temos vários recursos nos vários países, isto é um problema global. Como é que se medem as estratégias a este nível para garantir que o diagnóstico clínico, ao nível das várias especialidades, esteja devidamente envolvido na investigação? Agradeço-vos a todos pelo vosso palpite, ou estímulo. Estou certo que tem Agostinho, estou certo que está ansioso por falar. Sim, eu diria que é necessário promover, talvez, a longo prazo, precisamente. Tem um minuto, não se esqueça. Vou tentar. Um minuto para garantir, é necessário garantir que se includa os líderes do meio a nível clínico. É importante haver todo um conjunto de dados que, por vezes, os académicos não querem usar. Portanto, é necessário que esteja devidamente atingido este acervo de dados para que se possam trabalhar e ser devidamente expandidos. Muito obrigado. Já agora, Larissa,
como é que melhoramos a investigação entre os nossos clínicos. Eu agradeço muito novamente, tem sido um aprendizado I enorme. think E só de estar aqui já é uma das grandes iniciativas para promover e aprender sobre pesquisa em enfermagem. Eu acredito que essa junção de diferentes países, diferentes culturas, é isso que faz com que a gente possa promover a pesquisa da enfermagem. E tenho tentado, dentro dos meus espaços, usar a minha habilidade de liderança e de inspirar para que outras pessoas queiram fazer pesquisa em enfermagem, assim quanto nós. Porque a pesquisa não pode ficar só nas organizações, nas universidades. Eu reforço a minha vontade de inspirar as pessoas da assistência para que elas queiram fazer da pesquisa um caminho único e seguro de promover um cuidado seguro para quem está no beira-leito e precisa da nossa assistência. Thank you so much. muito obrigada. What can I say? It's been O que é que eu posso dizer? Foi fantástico, fantástico. However, at this point, we still Eva, want to hear nesta from our altura, panelists. ainda queremos ouvir dos nossos panelistas Is that qual, biggest factor o that que é que supported you in developing your o, research o apoiou para desenvolver o seu esquema de investigação. Quais foram os seus maiores apoios que realmente o apoiaram para realizar investigação na sua carreira? Quem se oferece primeiro? Gil, meu caro. Sim, está bem. Tenho algumas ideias, enfim, para referir. O mais importante que me potenciou na profissão foi, acima de tudo, todo um conjunto. Eu vou ser sincero. Quando eu estava a fazer a minha licenciatura, uma resposta que foi muito importante no campo da anestesia, que foi anestesiologia, que foi ótima. Eu obtive ali uma resposta nesse âmbito que foi ótimo para conseguir prosseguir. Por parte da associação. E assim geraram-se muito mais recursos. O facto da profissão em si ter sido abandonada a certo nível também gerou motivação. Muito obrigado. Realmente é impressionante. Impressionante. Bem, para mim foi a minha própria mentora, a quem coloquei muitas questões. E sim, foi importante para mim. Eu estava envolvida muito estreitamente lidando com estas crianças com queimaduras e, portanto, foi importante propiciar-lhes cuidado e muitas questões foram levantadas nessa altura. Eu tive realmente de fazer uma coisa, nas várias intervenções, para garantir que tudo funcionava devidamente. Portanto, o interesse na investigação começou aí. Não é que eu já não tivesse interesse, mas eu diria que foi na área clínica que realmente essas questões de investigação se levantaram. E, no limite, consegui fazer algo relacionado com algo que depois incorporei no meu doutoramento. Portanto, eu diria que a área clínica foi a minha maior motivação. Foi essa a minha mentoria. E, portanto, tudo aquilo que eu aprendi da investigação através da minha prática clínica, isso é que realmente me deu grande satisfação. Foi aí que percebi como as coisas funcionam e como funcionamos ao criar parceiros. Foi extremamente motivador para a minha investigação. Muito obrigada. Agostinho. Bem, para mim, pessoalmente, foram os meus mentores. Um deles, em particular, foi muito bom. Os mentores, por vezes, não lançam-nos às feras, mas há outros que nos motivam verdadeiramente para melhorar as nossas capacidades. Foi o meu mentor que continuava a desafiar-me continuamente. E, portanto, foi muito importante e aceitei as suas sugestões. Portanto, houve todo um intercâmbio muito aceitável
foi muito positivo para mim e também tentei sempre prosseguir no campo também da revisão interpares, entre os meus pares. É extremamente importante também obter motivação. É algo que foi isso que me manteve em andamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Larissa, o que é que a mantém nesta corrida tão ativa? Eu aprendi muito e acredito que meus colegas já tenham dito muito do que é necessário. Fica para mim a mensagem da importância de trabalharmos como uma grande equipe, com esse olhar plural de todos os países e que a gente possa lembrar das novas gerações e trabalhar com educação e formação é um dos grandes desafios para quem faz pesquisa. E, de novo, eu acredito muito no trabalho multidisciplinar e o quanto a gente precisa envolver não só os enfermeiros, mas todos os outros profissionais que fazem assistência. Eu agradeço demais a oportunidade e eu tenho aprendido muito com todos vocês. Thank you so much for sharing that. Muito obrigado pela partilha. Bem, eu acho que o que realmente provocou o meu interesse na investigação teve a ver com a tempo inteiro. Eu fui autodidata, as pessoas não me queriam envolver na investigação. E depois eu disse, eu não estou a ver apoio da vossa parte. Por vezes os médicos é que tinham os planos, todo inteiro, foi envolvido na informação para a investigação. Portanto, precisamos de construir este protocolo. Depois, este médico queria que eu seguisse um protocolo, porque havia esta necessidade de estar envolvida. E por vezes ouvi, isto não é para enfermeiros. Isso também me estimulou. E eu disse-lhe, olha aqui, isto tem que acabar. Isto vai ter que acabar. Eu quero dizer muito obrigado a todo este diálogo que nos deu esta oportunidade de partilha. Sim, chegou agora a altura, já sabem que esta discussão, este debate é um caso arrojado. Portanto, quero que todos os que desejarem possam fazer a sua contribuição. Querem realizar algum comentário sobre o seguinte? Na caixa de mensagens também há alguém que referiu a limitação de tropas de investigação entre as enfermeiras devidamente certificadas. Claro que, por vezes, entre nós, as enfermeiras e enfermeiros certificados, há alguns que referem que não é importante na nossa profissão. Quero dizer-lhe obrigada por esse comentário, muito obrigado. Também se fala no papel das organizações internacionais e o que podem fazer em termos de apoio. Tem que haver passos essenciais para nos apoiar a continuar, a prosseguir neste caminho. E neste encontro também podemos formar uma coligação de mentores para os enfermeiros e enfermeiras. Portanto, é esse o nosso potencial também. E quero agradecer também todo o papel dos mentores. Agradeço a todos os ilustres participantes pelas suas contribuições e pelos seus comentários. Muito obrigado. Se quiserem fazer algo, quero que vejam, liguem a vossa câmara para que eu vos possa ver. Muito bem, estou a ver uma mão levantada da Sangueta. Por favor, seja breve, por favor. Olá. Boa tarde. Da Índia, em particular, foi muito bom ouvir todos os panelistas, foi tão simpático ouvir uma colega, a minha colega Vinita, aprendi com todos. Quero apenas assinalar o papel dos mentores. Eu penso que realmente aproveitar esta dinâmica, como estou do outro lado, já vimos
há vezes já diferentes desafios nos vários países, no campo da investigação. Portanto, eu agora penso que os enfermeiros estão cada vez mais ligados à investigação, porque os médicos têm os seus próprios projetos em andamento. Portanto, muitos dos nossos licenciados querem avançar para a investigação e querem tornar-se enfermeiros mais ligados à investigação, querem ser líderes neste processo. Portanto, eu penso que, como nos países em desenvolvimento, precisamos de ter mais propostas a este nível e teríamos a maior satisfação no fundo, em receber mentoria uns dos outros. E também acho que as agências de financiamento nem sempre estão disponíveis, com oportunidades na Índia para investigação. Portanto, eu penso que talvez se devesse explorar esse ângulo para que houvesse colaboração baseada na evidência a este nível. Obrigada. Muito obrigada, Sangat, também da Índia. Muito obrigada. Temos uma mão levantada também. É muito importante sensibilizar para que haja mais oportunidades. Muito obrigado por ter partilhado. Mais alguém? Gosto de ver os nossos colegas a querer partilhar. Muito obrigada. Não podemos estar, não estamos sozinhos. Né? Estou a vê-lo, Paul. Agradeço que ligue o microfone. Muito obrigado. Muito obrigado por esta última discussão. Apreciei-as muito. É muito, 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 mesmo maravilhoso. Muito obrigado por aquilo que estão a fazer, nomeadamente para encorajar a enfermagem operacional, que gostaria de sublinhar uma das coisas que acabou referindo. Por vezes, os médicos pensam que são os únicos que podem incorporar projetos e pensam que os enfermeiros e as enfermeiras não têm essas capacidades semelhantes. Isso aí está errado. Agora estamos a avançar para essa constatação. Portanto, eu recomendo que no futuro tentem sensibilizar todos, convidem anestesiologistas e outros profissionais nas respectivas práticas e outro pessoal para que compreendam o potencial que nós, como enfermeiros, temos. E assim poderemos implementá-lo nas nossas áreas de trabalho. É esse o meu comentário. Obrigado. Muito obrigado. Bem, mais uma vez, muito interessante. Não queremos trabalhar isolados. Queremos sair e trabalhar com os nossos colegas. Muito obrigado. Vejo que há mais alguém da Nigéria. Pode ligar o seu microfone e falar. Tem a palavra, pode falar conosco. Onde está? Pode intervir. Não vai. Há mais alguém que deseja partilhar algum pensamento, algum comentário? Muito bem. Vejo aqui umas mãos levantadas. Moraio. Já voltarei a si em breve. Moraio. Boa tarde, caros líderes. Muito obrigado por estas apresentações ótimas. Obrigado aos panelistas. Tópico muito esclarecedor. Investigação. Uma contribuição que eu adoraria dar e coloquei na caixa de mensagens tem a ver com a mentoria. Os mentores sabem alguma coisa que leva os nazis a fazer mentoria. Outra coisa é os nazis não saberem fazer. Na pequena cadeia que temos conhecimentos de diagrama ao nível dos nossos licenciados. Vamos bater os pés no chão e saber a realidade. Ouvi 2 panelistas falar sobre prática baseada na evidência. Os enfermeiros que estão a trabalhar e que se interessem pelos doentes, que se interessem por todo o seu cliente no trabalho. Nós somos aqueles que têm dados
Se olharem bem, nós somos aqueles mais detentores do que está em causa. Nem todos os enfermeiros que se interessam pelos doentes têm alguma ideia, porque estão demasiado focados na abordagem holística do doente. Mas se nós nos permitirmos a nós mesmos trabalhar o conhecimento, para termos a sabedoria suficiente, para podermos aproveitar os mentores que nos ajudem os enfermeiros a ficarem capacitados em termos de se tornarem investigadores, então muitos dos enfermeiros já estariam, como tal, imbuídos dessa função. Eu gostaria também de o fazer. Portanto, quem são os mentores que desejem responsabilizar-se por esse facto? Verifico que é preciso verificar que é isso realmente que é desejado. Portanto, em termos de investigação, é importante, mais uma vez, garantir o financiamento. Por exemplo, o financiamento. Precisamos de subsídios, bolsas. Como é que temos acesso às mesmas? Portanto, a especialização deveria também olhar para isto. Em resumo, eu acho que a mentoria, os mentores, é bom, é válido para capacitar aqueles que estiverem interessados em investigação. Oportunidades de raiz, de base, para dar àqueles que o desejem. Portanto, eu penso que isso é uma forma de contribuição em torno deste tema. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Moraio. Muito rapidamente. Fatoba. Estou sim, Fatoba. Por favor, pode ligar o seu microfone. Muito bem. Muito obrigado por esta apresentação. Obrigado aos organizadores deste evento. Quero apenas perguntar, quero apenas referir o seguinte. Quero assinalar o envolvimento dos enfermeiros na Nigéria neste processo de ter os enfermeiros na investigação, porque nas organizações o que se verifica... Peço desculpa, o som não está nas melhores condições, daremos o nosso melhor, agradecemos a vossa compreensão. Portanto, em relação à investigação, eu penso que é importante a capacitação em termos gerais. É muito importante considerá-lo. A investigação está a ser afetada, pois nem sempre inclui aqueles que podem ajudar ao seu desenvolvimento. Se olharmos globalmente, mais de 10 milhões de serviços são realizados todos os anos. Isto tem a ver... Assim, é importante considerar o papel de investigação e respectivos resultados. Como é que os nossos líderes nos podem ajudar para nos capacitar, para nos tornarmos investigadores? Obrigado. Obrigado, estou sim. De qualquer modo, não convidamos os membros só para isto. Estou certa que nesta reunião foram convidados vários membros. Assim, a formação, a investigação é importante e há muitas pessoas que podem desconhecê-lo. Havia pessoas à procura de nazis envolvidos na investigação baseada na evidência. Se não houver aprovação, o Conselho não os convidaria. É importante considerá-lo.
Sim, é importante. Estamos a chegar ao final desta sessão. O Dr. Funke, da Nigéria, que adora enfermeiros, já vi o seu comentário sobre subespecialidades. Qual é a sua visão? Há pouco, quando falava de nazis, obviamente são enfermeiros. O som está bastante mau em muitas circunstâncias. Obrigado pela compreensão. Nurses no original. Portanto, muito obrigado a todos. Gostaria de referir o que está. Realizamos também muita investigação e é muito importante considerar o que aprendemos do pessoal de enfermagem. Mas, acima de tudo, o que é importante é a colaboração entre todos, com os médicos e os enfermeiros. Extremamente importante. Estava a ver as opiniões relativas à subespecialização. Não é que todos devamos ser especialistas, mas há pessoas que são mais generalistas, mas podemos ter um papel importante desde que nos deem acesso às várias partes do conhecimento. Gostaria apenas de assinalar isto. Muito obrigado. Bom trabalho. Muito obrigada. Apreciamos muitíssimo o seu trabalho. Muito obrigado. Isso é algo que acabei de perceber. Toda uma multitude de opiniões. Teamwork foi outro interveniente. Precisamos trabalhar como uma equipa, espírito da equipa. E agora, na última ronda dos panelistas, deem-nos a sua apreciação final nesta ronda. Sim, my friend Gilles, meu amigo Gilles, por favor, resuma o que entender. Bem, 1 minuto, vou tentar fazer esse milagre. Então, vou tentar ser específico em relação aos países de que falam francês, em relação à percepção da enfermagem, especificamente. De algum modo, a enfermagem é encarada como, de algum modo, sendo uma ameaça aos médicos e não como outro tipo de profissão. Por exemplo, no Burundi, por vezes, os enfermeiros ficam confusos com a formação dos profissionais, com os paramédicos e as enfermeiras e os enfermeiros. Há, por vezes, uma certa confusão entre ambos. No terreno, entre os paramédicos e os enfermeiros, mesmo ao nível académico, por vezes é confuso. O público, em geral, também está confuso. Por exemplo, no Burundi, e suponho que no Ruanda, não há uma forma de proceder. Por exemplo, em inglês, nurse vem de apoio, nurture. Portanto, é importante considerar esta especificação inerente à profissão de enfermagem, que tem que estar devidamente definida, mas pode gerar ainda alguma confusão. Portanto, eu diria, se tivermos que valorizar as raízes da enfermagem, tentar categorizar os diferentes agentes que lidam com os doentes e com o médico, o pessoal não médico, muitas vezes, em muitos países africanos, realizam alguma confusão e dizem que há os médicos e os paramédicos. Mas isto está errado, porque os enfermeiros, os paramédicos, são treinados especificamente para determinados fins específicos. E depois há todo um emparceiramento, naturalmente. Portanto, a investigação é um ponto importante para abordarmos e expandirmos
Eu já sei que o tempo é curto para elaborar, mas fiz o que pude. Muito obrigado. Vamos então prosseguir. Enquanto nós estamos esperando para a Larissa, Austin, Austin, vai, pode por avançar. favor. Suas palavras finais, por favor. Então, minhas palavras finais, os recursos, temos poucos já. Como nós temos mentores, estão procurando por pessoas para ser mentorados. Nós temos na área clínica, temos casos na área, coisas que estão agora aí. Vou te dar um exemplo. Em 2015, em Ruanda, nós falamos muitas línguas. Então, é um dos nossos talentos. Nós também falamos francês local. 2015, nós temos um fórum, um fórum internacional de inovação em práticas de enfermagem. Isso foi falar o papel das associações de enfermagem, estavam tentando promover essa pesquisa. Nós temos recursos, eles estão lá, os artigos estão lá, então a questão é só promover os recursos que nós temos e também promover colaborações. Eu sei que pesquisa não é algo que você pode aprender de salas de aula, tem muitos outros cursos que podem levar a isso. Então, a mentoria também, usar os recursos que nós temos, nós podemos promover essa pesquisa e também contactar os profissionais. Sei que tem outros profissionais também, eu também vou falar, há muitos desafios dos mentores nessas colaborações. Muito obrigada, muito obrigada. Austin. Larissa, para você, podemos ouvi-la agora? Thank you. Sim, novamente agradecer a oportunidade que estamos todos aqui, foi um momento de muito aprendizado. Eu reforço o quanto é importante estarmos juntos para promover a pesquisa em enfermagem. Vai ser muito difícil se continuarmos caminhando sozinhos. Essa possibilidade. Quero me colocar à disposição e eu tenho certeza que o Brasil é um terreno fértil e muito disponível para acolher, receber e fazer essa troca. Eu agradeço demais novamente, me coloco integralmente à disposição para que a gente possa juntos levar a pesquisa e mais do que a pesquisa, a enfermagem e esse protagonismo do cuidado para o mundo. Obrigada. Wow, amazing. I'm so excited to know that. Uau, ótimo, ótimo. Estou maravilhada de saber que podemos contar com você agora. Professora Vanita, com você. Eu gosto que a Larissa falou, eu estou disponível. Nós podemos fazer juntos. Acho que isso é o melhor encerramento. Acho que depende da gente. Enfermeiros, ninguém está nos impedindo de fazer pesquisa, ninguém está nos impedindo de publicar. Então, a enfermeira, nós precisamos ter certeza que nós tenhamos a ajuda necessária e seguir em frente. E é isso que nós precisamos estar pensando. Quando nós fazemos, se torna melhor. Mesmo só aprender não é o suficiente. Nós precisamos fazer para nos tornarmos melhor. E quando nos tornamos melhores, nós automaticamente estamos envolvidos em pesquisas colaborativas. E nós aprendemos mais e nos tornamos melhores e melhores. E quando nos tornamos melhores em pesquisa, o nosso paciente tem o melhor. Os resultados do paciente se tornam melhores. Então, naturalmente, todo o sistema se torna melhor. É isso que eu gostaria de falar.
Então, vamos pegar isso e seguir em frente. Muito obrigada, professora. Precisamos começar. Muito obrigada. Eu também estou feliz que vocês estão disponíveis. Então, nós podemos correr atrás de você. Muito obrigada. Agora, nós gostaríamos de ouvir da nossa representante do diálogo, da coalizão do diálogo de transformação, o diretor executivo da Aliança GFAM. O seu comentário, por favor. Muito obrigada, estou tão animada sobre tudo que nós ouvimos, essas histórias, essas experiências, as pessoas estão trazendo para nós aqui e poder aprender de uns dos outros, é isso que nós estamos tentando fazer, é isso que a Aliança G4, é sobre isso que essa aliança é. Tenho muito orgulho de ser parte dessa experiência, desse diálogo transformativo, e se as pessoas quiserem se envolver mais na Aliança G4, coloque o seu e-mail no chat. Podemos convidá-los para nossas reuniões mensais. Nós nos encontramos no Zoom para nós podermos trocar mais ideias. Então, se quiser se juntar a nós, coloque o e-mail no chat e eu mando um convite para vocês. Estou muito feliz de ver essa organização hoje. Ok, muito obrigada. Notas finais. Na Nigéria, nós temos um provérbio que diz: os mais fortes e musculosos são os que dançam por último. Então, eu chamo o meu chefe, o presidente da Lifebox, para você, por favor. Olá, é uma honra ser parte. Eu aprendi tanto hoje. Eu acho que as pesquisas centradas na enfermagem, na configuração de periopediativo, é o futuro em criar a equipe, o trabalho de equipe em cuidados dos pacientes, que alguém falou, é o objetivo mais importante, mais poder para todos vocês, e estão ouvindo Lifebox e outras organizações participando em diálogos de transformação, só um passo no caminho para mais e mais investimentos em pesquisa de enfermagem perioperativa. Muito obrigada, somos tão agradecidos por todo o seu apoio para enfermeiras. Nós temos nosso website no chat, você pode pegar ali. Finalmente, eu gostaria de dizer muito obrigada, um grande obrigado para a audiência, vocês são a razão pela qual nós estamos aqui, sem você os panelistas não estariam aqui, então nós somos muito gratos, muito obrigada. Eu gostaria de dizer obrigada a todos os panelistas, meu Deus, que nós não poderíamos fazer nada sem vocês, muito obrigada por compartilhar as experiências e o caminho para seguir. E não desviar do caminho. Muito obrigada, especialmente aqueles por trás das cenas que fizeram isso acontecer. Muito obrigado ao time, à equipe, muito obrigada. Eu nem sei o que dizer, eu só quero dizer obrigada por seu tempo, por sacrifícios. E, claro, a apreciação final vai para o diálogo de transformação e para o apoio para não precisa estar na luz, mas precisa estar na mesa. Muito obrigada por essa reunião. Por favor, juntem-se a nós. Eu gostaria de dizer obrigada. Muito obrigada. Vocês podem tirar o seu microfone do mudo e dizer obrigada, assim como encerramos a sessão. Thank you so much. That's amazing. Thank you. Thank you, Dan.